Fala galera, beleza? Bem-vindos aqui à nossa quarta aula do nosso mini curso de Iniciando nas Criptomoedas. E na aula de hoje eu vou trazer um pouquinho para vocês de como que funcionam as criptomoedas. Na verdade, eu escolhi o Bitcoin para trazer essa aula de exemplo, tá? De como que funciona, porque hoje a gente sabe que existe mais de 16 mil criptomoedas, né? Então, se for falar sobre a forma de funcionamento de cada uma, ficaria muito tempo falando aqui. Então, eu trouxe a questão do Bitcoin, que é a maior criptomoeda aí do mercado. Então, vamos falar sobre ela hoje, como que é o funcionamento por trás da criptomoeda, beleza? Vou compartilhar aqui com vocês. Beleza, pessoal? Então, vamos começar aqui. Como que funciona o Bitcoin, né? O Bitcoin, ele existe basicamente ele surgiu para resolver basicamente três problemas, né? O primeiro deles é a questão da descentralização. Ele veio uma das ideias, aí, uma das premissas de tirar um órgão regulador por trás da criptomoeda, né? Então, nesse caso do Bitcoin, não tem, por exemplo, uma entidade por trás, né, tipo um banco, alguma coisa do tipo, uma instituição financeira que controla ele, não tem um governo que controla ele. Então, é por isso que é dito que ele é descentralizado, porque não existe ninguém que comanda essas criptomoedas, né? Ele está na mão da rede, né? Existem vários nós que tem a blockchain do Bitcoin instalada, e daí são esses caras que mantêm a rede. Esses caras são os mineradores, tá? Então, eu vou falar mais para frente da questão dos mineradores, não vou entrar muito em detalhe agora, porque tem uma aula só para a questão da mineração. Então, o que está por trás do funcionamento da rede do Bitcoin é a questão dos mineradores. Então, ele não tem influência do Estado, né? Ou, pelo menos, não deveria ter. Ele tem bem pouca influência do Estado ou de algum tipo de instituição reguladora. Agora, tem muitos países aí que estão tentando fazer a regulação das criptomoedas e está bem adiantado, né? Estão querendo taxar de qualquer jeito o mercado de cripto. Eles estão vendo que é um mercado bem lucrativo. Então, para eles é interessante fazer a regulação e a taxação, né? Por um lado, acaba sendo um pouco vantajoso, porque traz um pouco mais de segurança para o investidor, mas, por outro lado, acaba perdendo um pouco do conceito inicial, né? Que é essa questão da descentralização, não tem ninguém por trás comandando, né? A ideia do Satoshi Nakamoto, quando ele criou o Bitcoin, era não ter ninguém por trás ali, um terceiro é, ganhando com taxas entre a transação entre as pessoas, né? Então, o primeiro item aqui é a descentralização. O segundo é o anonimato, né? E é por isso que as criptomoedas elas são feitas na blockchain. O Bitcoin é feito na blockchain e isso garante o anonimato das transações, né? E também evita que seja feita fraude com essas criptomoedas, né? Para quem não sabe, cada criptomoeda ela roda no seu próprio sistema, né? Na sua própria cadeia de blocos, ou seja, na sua própria blockchain. Então, assim, isso garante a questão do anonimato. A gente sabe que a moeda, quando ela é feita a negociação, ela sai do ponto A para o ponto B. Mas ninguém sabe quem é o ponto A e nem quem é o ponto B. Então, isso traz a questão do anonimato. E também tem a questão da mineração ali, que são os validadores que eles garantem que não vai ter nenhum tipo de fraude dentro dessa cadeia de blocos, né? Dessa rede do Bitcoin, por exemplo. E a terceira questão é o baixo custo, né? Que seria, no caso, o quê? Excluir aquela questão de ter um órgão por trás, uma instituição financeira, alguém que vá ganhar com taxas, né? Então, a ideia também era tirar isso, né? Que daí já entra na descentralização e tudo mais. E quem ganha as taxas da rede são os mineiros, que fazem toda essa validação e deixar essa rede funcionando com mais segurança, né? Então, por exemplo, vamos pegar aqui que eu moro aqui no Brasil e preciso fazer uma viagem para a Europa, por exemplo. Se eu quiser levar as minhas criptomoedas e utilizá-las lá, eu não vou ter que fazer todo aquele esquema de câmbio e tudo mais, ter toda aquela questão burocrática e taxação em cima de câmbio, e perder dinheiro por conta de câmbio da moeda e tudo mais. Então, esse são também um dos pontos que o Bitcoin veio para resolver, né? Então, o funcionamento básico do Bitcoin é esse, né? Ele tem algumas regras de funcionamento, vou falar também mais para frente sobre algumas regras que ele tem, são bem interessantes, que desde quando ele foi constituído, desde quando ele foi feito, ele tem a questão de ser um sistema deflacionário, né?
Então, a moeda, ela, em vez de ser uma inflacionária que ela vai girando mais no mercado, ela segue um sistema deflacionário, que ela já tem um número definido de moedas na sua rede, e essa moeda, elas são geradas, conforme vai passando o tempo, elas são, diminui o tanto de moeda que vai entrando no mercado, né? Então, isso gera muito valor para a rede do Bitcoin, né? Mas isso daí eu vou falar em uma outra aula. Vamos partir aqui agora para quem que controla o Bitcoin. E aqui eu vou abordar dois assuntos, né? Tanto quem controla o Bitcoin na questão de preço e quem controla o Bitcoin na questão de evolução tecnológica, atualização do projeto e tudo mais, né? Então, aqui como primeiro ponto, eu trouxe os programadores, né? Eu até passei aqui sem querer, mas o primeiro ponto aqui são os programadores, né? Eles que são os responsáveis aí por estarem atualizando o sistema, o software, né, que roda ali por trás, eles que são responsáveis por isso, por estar mantendo sempre atualizado. Porém, eles não têm autonomia para fazer o que eles querem dentro da rede, porque desde o início de quando o Bitcoin nasceu, Satoshi ele já deixou um white paper que são as 9 regras, não, perdão, são 9 páginas com todas as regras de como que ele vai funcionar. Então, assim, eles não podem fugir muito daquilo, né? Então, dos itens aqui que controla o Bitcoin, ele meio que inibe, né, os programadores saírem fora do que realmente o Bitcoin tem que ser, né? Então, os mineradores estão ali para agregar com a questão do conhecimento que eles têm em relação à programação, né? Mas eles não podem fugir muito do que é a ideia inicial, porque tem um dos itens aqui que ele meio que inibe, né? Ele meio que bloqueia, não deixa eles ter tanta autonomia assim, né? O segundo item aqui, e quem de fato mantém a rede funcionando com segurança e tudo mais, é a questão dos mineradores, né? Eles quem fornecem a capacidade de processamento das suas máquinas para poder fazer a rede funcionar, né? E graças a ele a rede funciona e graças a eles também a rede é segura, né? Por conta do sistema como ele funciona, né? Que é o Proof of Work. Que também é uma coisa que eu vou falar mais para frente. O terceiro aqui que entra é a questão das empresas, né? As grandes empresas que estão por trás, ali, os investidores, e também as bolsas, que, de certa forma, elas vieram para tentar ajudar quem está começando, né? Vamos colocar assim, uma pessoa que não consegue usar uma carteira digital ainda, que ainda tem muita dificuldade com a questão tecnológica, a questão de uma exchange, por exemplo, né? Ela ajuda muito para quem está começando, que ela traz mais facilidade nessa questão de negociação. E também traz bastante liquidez para o mercado, para quem gosta de ficar comprando e vendendo e lucrando com isso, né? Então, também eles são responsáveis aí pelo controle do Bitcoin, né? Tanto no preço quanto na questão de desenvolvimento. A quarta opção aqui são as grandes baleias, que são investidores antigos ou até mais recentes de Bitcoin, mas pessoas que investem há muito mais tempo, que pegaram Bitcoins bem baratinho no começo, hoje elas são consideradas as baleias, que seguram até hoje o Bitcoin. Então, cada movimento que elas pensam em fazer no mercado acaba movimentando muito o preço, né? Tanto para baixo quanto para cima, né? Então, as baleias elas têm um papel muito importante aí nessa questão da movimentação e na oscilação do preço, né? E por último aqui, e não menos importante, é a comunidade por trás da criptomoeda. E é exatamente a comunidade que fica em cima da questão dos programadores ali, para eles não fugirem muito do que o projeto inicial propôs, né? Então, a comunidade tem um papel muito forte, tanto na questão da divulgação, quanto nessa questão de manter o projeto fiel ao que o Satoshi propôs no início da sua história, né? Então, esses são basicamente os cinco pilares aí de controle da criptomoeda, né? Que é os programadores, os mineradores, vamos colocar aqui as exchanges, né? As baleias e a comunidade que tem por trás. Pessoal, essa aula aqui era uma aula bem rapidinha mesmo, só para poder trazer essa questão de funcionamento, como que era a forma de funcionamento e tudo mais, e a questão de quem controla as criptomoedas, né? Espero que vocês tenham gostado. Para quem está vendo esse vídeo do celular, tem o nosso QR Code aqui do lado, ó. Do celular não, perdão, do computador. É só mirar aqui o QR Code do celular aqui no nosso QR Code já vai ser direcionado lá para nossas redes sociais. Vai ser direcionado para o Instagram. E lá dentro tem acesso às nossas redes, às nossas análises lá também. E lá no Instagram todo dia a gente posta alguma coisa, então acompanha a gente lá também. Tem bastante conteúdo bacana. Nosso projeto está só começando aí, tem muita coisa legal para acontecer. Beleza, pessoal? Então, isso daqui era o que eu tinha para passar hoje para vocês.
Eu até passei sem querer aqui o slide, tentando parar de compartilhar a tela. Agora vai. Beleza. Então é isso daí. Um abraço e até mais.